Turma, estamos oficialmente gravando, então declaro a aula como aberto. Bom dia a todos os presentes. Bom dia a todos que vão nos acompanhar de maneira assíncrona. E hoje o nosso bate-papo é sobre o direito como uma ferramenta de controle social no absolutismo. Então a gente vai falar hoje sobre a figura do contrato social e sobre Maquiavel e sobre Hobbes. Normalmente eu perguntaria a vocês se ficou alguma dúvida da aula passada, só que como a gente já teve prova, então eu acho que não convém muito falar sobre o que passou. Vamos trabalhar agora com as águas futuras. Gente, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar no contrato social, talvez alguns vão conhecer hoje pela primeira vez. E o que é o contrato social? O contrato social é um pacto que os cidadãos fazem entre si acerca do Estado que vai ser fundado. Então, a ideia do contrato social é uma espécie de pacto. Não confundir com o contrato social que a gente tem lá no direito empresarial. São coisas diferentes. Então, o que a gente tem aqui é uma vertente teórica que justifica a formação do Estado e o emprego do direito como ferramenta de manutenção da ordem social. Então, a nossa primeira anotação. Maquiavel e Hobbes são teóricos filiados à corrente dos contratualistas, para os quais a figura do contrato social é o elemento que funda a sociedade, funda o Estado, autoriza a utilização do direito como ferramenta de controle social. Turma, que para Maquiavel, para Hobbes, assim como os demais contratualistas, a estruturação do Estado passará por um pacto dos cidadãos que abrem mão dos seus direitos e delegam poderes a um soberano, um monarca soberano, a um rei. Então, essa é a nossa primeira anotação. Tranquilo até aqui? Então, gente, a existência do contrato social implica um elemento que todos que façam parte daquela sociedade passam a aceitar os seus termos. Tranquilo até aqui? De boa, favorável? André, esse contrato social existe de fato? Não, isso é uma metáfora. E também, galera, vale destacar, vocês já estão pagando direito constitucional, né? Acredito eu, já viram alguma, ainda não viram nada de constitucional? Deixa eu olhar aqui a grade de vocês, acho que eu tô com o horário aberto.
Eu sempre fico em dúvida se a aula começa de 9h10 ou 9h20. Vocês ainda não estão pagando nada não, relativo, realmente. Vocês vão pagar próximo semestre. Bom, contrato social não se confunde com poder constituinte, que é esse poder que o cidadão tem de criar a Constituição. Então, o contrato social é uma alegoria, uma metáfora. Uma metáfora que é utilizada para descrever a formação do Estado. Então, o contrato social é uma metáfora utilizada para descrever a formação do Estado. Não se trata de um contrato em sentido estrito, no qual há um fator normativo que o torna exigível. Em outras palavras, não existem ferramentas jurídicas para obrigar que o soberano cumpra com o que foi pactuado. O que existe, na verdade, é um dever moral do monarca em cumprir com o contrato e um dever jurídico dos cidadãos de respeitar as leis e cumprir o que lhes é imposto. Pois é, a gente vai tangenciar muito esses dois elementos. Tanto um pouquinho da ciência política quanto um pouquinho da sociologia jurídica. Porque aqui, por exemplo, galera, nós começamos a desenvolver muito a ideia da necessidade de uma punição na lei. André, por que a gente tem de recorrer ao contrato social? Alguém aqui já leu Romeu e Julieta? Ninguém? Já ouviu falar, ou pelo menos viu o filme com Leonardo DiCaprio? Um pedaço de mau caminho. Ai. Gente, Romeu e Julieta é uma história de duas famílias que são inimigas. E essas duas famílias vivem de, de praticar vinganças uma contra a outra. O nome disso é vingança privada, fazer justiça com as próprias mãos. Algo muito comum, talvez, no interior. Vocês sabem de alguma família no interior, algum caso, em que uma família mata a outra? Eu normalmente citava o caso de uma. Eu normalmente citava o caso dessa família, até que um dia eu comentei isso em sala e uma aluna, quando eu terminei, o aluno levantou a mão e disse: Professor, eu sou da família, viu? Olha, a mesma hora disse: Ó, galera, se eu aparecer morto, vocês já sabem o que foi, viu? Ela: Não, relaxa, eu sou do lado legal. O caso da família Carneiro é um exemplo aí de vingança privada. O que é a vingança privada? São as vedetas. O contrato social surge para evitar uma vingança privada e conduzir à formação de uma vingança pública. A ideia do contrato social
é coibir as vendetas ou vinganças privadas que ocorriam quando desavenças na sociedade levavam os seus membros a fazer justiça com as próprias mãos. Então, fazer justiça com as próprias mãos é algo que a gente tenta evitar. Hobbes é um dos pioneiros em criar a ideia de uma vingança pública através da lei. Nesse sentido, os contratualistas veem no contrato social uma maneira de garantir a ordem, pois a prática descontrolada da vingança privada coloca em risco a própria organização da sociedade e o próprio poder do Estado. Então a ideia é que agora ninguém se vinga mais de ninguém. A partir daqui para frente, nós vamos recorrer a quem? Ao Estado, através do direito, para fazer a vingança privada. Temos exemplos de vingança privada? Temos. Lixamento é um excelente exemplo de vingança privada. É isso quando a gente lincha uma pessoa que de fato fez algo. Às vezes acontece de linchar um inocente. De uma maneira geral, toda vez que a sociedade faz justiça com as próprias mãos, teve um caso, foi bem interessante, deu uma discussão há uns anos, mulher estava indo com um filho para casa. E aí param no sinal, o sujeito assalta eles com uma faca, a mulher não tinha nada para dar, então ele tenta matar a criança. E aí ele usa uma faca e corta o pescoço do menino. Por sorte, raspou a jugular, a criança sobreviveu. Semana seguinte, a mãe indo visitar o filho, teve que ficar internado no hospital, dá de cara com o mesmo sujeito no sinal, se aproximando para assaltar outras pessoas. Ela atropela o cara e mata. Isso é um exemplo de uma vingança privada. Para alguns possa aí parecer você fazer justiça com as próprias mãos. Quando o Estado falha em aplicar de maneira adequada a legislação penal e gera essa sensação de impunidade, é o que faz surgir certos discursos de índole revanchista. Então, bandido bom é bandido morto, vem tudo, na verdade, de uma grande falha do Estado. E talvez de um problema nosso como sociedade de achar que criar crime resolve as coisas. Utilizar o direito penal para justificar o não investimento social, o não desenvolvimento de condições sociais. Mas eu vou deixar essa discussão para vocês terem lá em direito penal. Gente, aqui no Brasil, a vingança privada é proibida. É o exercício arbitrário das próprias razões. E nós temos um termo técnico para isso: autotutela. Óbvio, tem situações que o ordenamento autoriza a autotutela? Tem. Você praticar legítima defesa é um nome. Você, por exemplo, antes de eu responder a Ricardo, vamos imaginar que alguém vai invadir a casa dele lá em Currais Novos. Ricardo pode pegar um taco de beisebol e dar uma porrada nos ovos do invasor. Ele está praticando o esforço necessário para proteger a sua propriedade. Ele não pode matar o cara. Mas usar da violência necessária para conter a agressão, ele pode. Ricardo enquadraria. A ideia do sistema paralelo de leis, e aí que é formado pelo tráfico, tem um nome sim. O tráfico de drogas é uma espécie de organização
paraestatal. É o que acontece, por exemplo, em países que têm organizações terroristas e que essas organizações formam um estado paralelo ao nosso estado. No joelho, se você dá um tiro de 12 no joelho do cara, você arranca o joelho, né? E é maldade, porque um tiro no joelho realmente isso destrói. A pessoa não anda nunca mais direito. A título de curiosidade, minha tia era enfermeira do Valfredo, setor de politrauma. Então, tiro, facada e acidente de moto era com ela. E aí tinha uma época que os bandidos, quando brigavam entre si, eles não estavam mais dando tiro para matar o outro. Eles estavam dando tiro na coluna, que era para deixar o cara aleijado. Ela recebeu alguns na urgência nessa situação. O cara levou tiro na coluna, alguns morrem, outros sobrevivem. A grande maioria sobrevive. Não falando desse caso aqui, dos baleados que chegam em geral, eles faziam isso que é para deixar o cara aleijado, que morrer era bom demais. Meio dark o negócio, né? Galera, como é que funciona o contrato social? O contrato social funciona por delegação. Como assim? Os cidadãos abrem mão do seu direito, os súditos, no caso. Galina, me solidarizo com você. Aqui tá complicado também. Graças a Deus estou conseguindo dar aula. Agora baixar meus jogos na Steam já tá mais complicado. Gente, contrato social. Sem problema, Renato. Bem-vindo. Nicolas também, bem-vindo. Bom dia para os dois. Para Rivelino também, já que está me ouvindo só agora. Galera, contrato social funciona por delegação. Na medida em que os homens abrem mão dos seus direitos e liberdades para conferir poder a um soberano, cujo dever será a manutenção da paz social. Portanto, caberá ao Estado mediar os conflitos sociais, aplicar as sanções penais necessárias e proteger a propriedade privada. Então, essa é a ideia aqui do contratualismo. Até aqui tá tranquilo? Temos dúvidas? De boa. Posso prosseguir? Querem um momentinho para copiar como é que vocês querem fazer? Tem tanto tempo que eu não dou aula para vocês que eu até estou sem saber como dar o ritmo.
Turma, uma característica que nós vamos ver aqui nos dois teóricos que vamos conversar hoje em parte, sim, a ideia de você ter um direito positivo com sanções, ela começa a ser trabalhada a partir daí. Tanto que Hobbes, que é um dos rapazes que a gente vai conversar hoje, é um dos percussores do positivismo, ainda que não seja um positivismo como a gente vai ver no sentido de Hans Kelsen, no sentido de Herbert Hart. São dois teóricos que nós vamos falar mais na frente. Mas a percepção que é necessária uma estrutura para obrigar o cumprimento do direito, com certeza, Rivelino. Com certeza. Gente, uma coisa que nós vamos ver aqui, tanto com Maquiavel quanto com Hobbes, é que nós temos uma ruptura daquela ideia de um direito embutido no cristianismo, ou ainda o direito como uma ferramenta para concretizar preceitos cristãos. A gente vai ver que tanto Maquiavel quanto Hobbes defenestram essa ideia de uma moralidade cristã. Para Maquiavel, vale a preservação do poder, e para Hobbes, o que vai pesar aqui é a manutenção da ordem. Então, tanto a religião quanto o direito, quanto as leis criadas pelo soberano, vão ter uma finalidade comum: garantir a ordem social, seja para garantia de paz, seja para garantir o poder do soberano. Então, o que é que Maquiavel nos diz? Maquiavel, lá no Príncipe, tenta criar um manual de como deve ser exercido o poder dentro do Estado. É um grande manual sobre o poder estatal. Como é que o soberano vai exercer o poder para não perdê-lo. Então, quando a gente fala que ele abandona uma deontologia em prol de uma fenomenologia, significa o quê? Ele não está preocupado com o modelo de Estado ideal, como os gregos e os teóricos cristãos estavam. Ele está preocupado com a maneira que esse poder é exercido. Então, para Maquiavel, o fator mais importante é a capacidade do soberano preservar o seu poder. Desta maneira, preservar o seu poder, garantir a legitimação do Estado pela manutenção da ordem. Desta maneira, Maquiavel não está preocupado com uma abordagem deontológica de como deve ser o Estado. A ênfase do teórico está na fenomenologia do poder, ou seja, como o soberano deve exercer o seu poder frente aos seus súditos. Então, para Maquiavel, novamente, o importante é como esse poder vai ser exercido. Porque preservação do poder do soberano implica preservação da paz social.
e autoriza o uso da violência legítima contida nas sanções jurídicas. De boa, tranquilo até aqui? De boa, galera? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos cá. Maquiavel, como eu disse, tem esse viés, Ricardo, tem esse viés. E a melhor versão do Príncipe é... Posso sim, Stefano? A melhor versão do Príncipe é a de Napoleão. Tem uma versão que tem os comentários de Napoleão. Napoleão seguiu o Príncipe à risca. Vamos lá. Stefano, a gente tem ontologia, deontologia, teleologia, fenomenologia. O que é cada um? Quando a gente fala em um elemento deontológico, a gente está falando em um dever ser. Quando a gente está falando na ontologia, nós estamos analisando como as coisas são. Nós vamos analisar o fator do ser. Quando a gente está pensando na teleologia, eu vou pensar nas finalidades de algo. E na fenomenologia, eu vou analisar os fenômenos que estão em torno de uma coisa. São termos característicos da filosofia. Ricardo, ele fez para o monarca do Principado de Florença. O príncipe tinha destinatário, era uma maneira dele se aproximar da coroa. Uma maneira dele se aproximar do príncipe. Não, ele não ele entenda. Ele fez o príncipe pensando que essa obra fosse ser usada para que essa obra fosse ser usada pela coroa no Principado de Florença. Ele queria se aproximar da corte, mas o príncipe per si não é uma pessoa, não. Aí é mais o título é o título da obra. A gente não vai pensar nesse elemento da personificação, não.
Para Maquiavel não, até porque Maquiavel já tinha virado bosta de minhoca quando Napoleão assumiu. Mas é bacana ver porque você tem os comentários de um chefe de Estado, de um monarca, que se valeu daquilo ali. Posso seguir? Turminha, então esse rompimento com a moralidade cristã, com as virtudes cristãs, vem por quê? Porque ao soberano não importa esse elemento religioso. Não importa a moral cristã, essa moral cristã de discernir o certo do errado, de discernir o que é bom do que é ruim. Não. Para ele, será importante a moralidade política. O que é a moralidade política? É a capacidade de discernir quais são os atos que ele precisa praticar para preservar o seu poder. Então, Maquiavel rompe com a moralidade cristã. Pois o soberano não necessita virtudes morais que o permitam discernir entre o bom e o ruim, o certo e o errado, o bem e o mal. Na visão maquiavélica, o soberano requer uma moralidade política que envolve a preservação e manutenção do poder. Então, o soberano ele vai precisar da moralidade política para saber lidar com perturbações em relação ao exercício do poder estatal. Para isso, Maquiavel vai elencar uma figura chamada de virtude. Curiosamente, também é o nome de um grupo de jazz fusion fantástico. Galera, Maquiavel vai elencar a virtude como a capacidade do governante adquirir e preservar o poder, podendo tanto ser uma virtude inata. O que é que a gente quer dizer uma virtude inata? Talento, quanto pode ser uma habilidade adquirida ao longo do tempo. Opa.
Opa, manda, Nicolas. Bom dia, professor, licença. Porque eu vi aqui, o senhor colocou, né? Os fins da preservação estatal justificam os meios eventualmente cruéis adotados pelo governante. Tem uma certa Isso. teleologia nesse fim de preservação estatal. E o que seria essa preservação estatal? Seria o Estado. Eu fiquei na dúvida, assim, o que seria essa preservação estatal? Não se preocupa aqui, por hora, essa terminologia, teleologia, deontologia. O aspecto teleológico da violência usada pelo soberano é a manutenção do poder estatal. E o que é a manutenção do poder estatal? É basicamente evitar o que ocorreu com a Revolução Francesa. Haver uma tomada de poder. É o soberano ser capaz de lidar com o povo para evitar que o povo destitua. Basicamente isso, Nicolas. A ideia aqui de manter o poder é essa. Nesse período havia muitos conflitos por poder. Então Maquiavel vai tentar dar instruções ao monarca para evitar que terceiros tentem lhe tomar o poder. Tá claro? Esclareci, Nicolas? Esclareceu sim, professor. Obrigado, viu? Nada. Turma, conceito de virtude vai se contrapor ao de fortuna. São as circunstâncias históricas que envolvem o exercício do poder. Então, o soberano, para Maquiavel, não pode depender da virtude, perdão, não pode depender da fortuna ou da sorte para preservar o poder. Necessariamente deverá empregar a virtude, desenvolver as técnicas necessárias para mostrar a sua força ao povo. É possível você obter o poder tanto por fortuna quanto por virtude. Nicolas, vamos imaginar que você é um filho de um monarca. Se você é filho de um monarca, você obtém o poder por virtude ou por fortuna. Fortuna também a gente vai associar, galera, a ideia de sorte. Vamos lá. Esse caso, Nicolas. Não só ele, demais. O sujeito é um príncipe. Quando o rei morrer, ele assumirá como novo rei. Ele está obtendo poder por fortuna ou por virtude? Não. Por fortuna. Virtude é capacidade de obter ou preservar o poder. Fortuna são as circunstâncias que envolvem o exercício desse poder. Se você é o filho do rei, é óbvio que você vai ser rei em algum momento. A não ser que você morra antes. A não ser que lhe matem antes. Então, fortuna aí é a sorte. Isso é diferente, por exemplo, caso de Napoleão. Napoleão deu um golpe. Se você der um golpe, aí é virtude.
Ricardo, a hereditariedade caiu com a Constituição de 88. Hoje em dia, cartório é por concurso. Sinal para quem quer ficar rico é uma ótima maneira. Tem cartório que passa mensalmente de 1 milhão. Não, Iago, cartório rola não. Se eu fosse abrir alguma coisa, eu preferia abrir um espaço para jogo do bicho. Acho que o retorno é melhor. Duas coisas que eu gostaria de abrir: uma casa de swing e um espaço para jogo do bicho. Já que vocês acham que eu tô zoando, eu tô zoando não, tô falando sério. A pessoa, galera, eu com colazão lá de ouro, chareciando o jogo do bicho. Eu tô brincando, tá, galera? Não... Eu me arriscaria a fazer um negócio desse, não. Do André Corleone. Crime não compensa, viu, galera? É que nem a cola. A cola também não compensa. Pra cá que É, tu professor, fez. falando em cola, Ricardo disse que o senhor ia dar um aviso sobre as provas no início da aula, só que eu não pude entrar. Era o quê? O senhor cancelou alguma prova? Foi? Então, o que é que aconteceu, Nicolas? Infelizmente, a gente teve um problema sério e algumas provas eu acabei tendo de zerar, porque eu percebi identidade nas respostas. Infelizmente, foi isso. Inclusive, eu peço desculpas, mas eu gerei a sua. É brincadeira. É sério? É brincadeira, não. Que é isso, pô? O aviso é que a prova vai ser corrigida valendo 10. Os questionários veio a ordem lá de cima para que a gente desconsiderasse, de ordem nacional, e eu anulei uma questão da prova. Então, quem errou a questão lá de virtudes em Aristóteles vai receber a pontuação. Eu estou aguardando só o sistema abrir para lançar as notas de vocês. É. Rapaz, quase eu gelei aqui, viu? Com essa zerada agora, meu amigo. Zelar vocês iam se tivessem aula comigo no 1º de abril. Toda turma que eu pego em sala no 1º de abril tem uma prova surpresa. Galera, vamos lá aplicar a prova. Isso é uma nova portaria na instituição que autoriza a gente a aplicar a prova a qualquer momento, previamente para testar a turma. Então essa prova vai valer 70% da nota. Só não posso fazer isso numa turma que tem uma grávida, para não dar besteira depois. Isso, Ricardo. Eu lanço no portal para também não ser retrabalho. Turma, então
A ideia aqui, em Maquiavel, é que o soberano vai ser julgado. Ah, que é isso, Guilherme? Sua nota deve ter sido boa. Você me autoriza a dizer sua nota aqui na frente da galera? Eu tô aqui com a planilha atualizada. Foi boa, eu acho. Deu uma melhorada a sua situação. Turma, vamos cá. O que é que nós importamos aqui em Maquiavel? O que importa aqui pra gente? Maquiavel afirma que o soberano vai ser julgado. Galera, simbora. Deixa o Guilherme em paz, senão também vou expor as notas de vocês. Turma, foco. Foco e atenção. Maquiavel afirma que o soberano deve ser julgado pela sua capacidade de preservar o poder. Então, como é que ele vai preservar o poder? Usando da violência. Uma violência indiscriminada? Não. Ele vai conter. O soberano deverá utilizar da violência para conter as ameaças ao exercício do seu poder. Para tanto, utilizará do direito, pois é necessário boas leis e boas armas para governar. É isso que nós precisamos saber sobre Maquiavel. Dúvidas? Então vejam só, ênfase total na legislação. Até então nós tínhamos aquela noção do leis naturais, leis divinas, que iam influenciar o homem. Aqui o que influencia é a necessidade do homem manter-se no poder, para manter a bodega em ordem. Tranquilo, Maquiavel? Alguma dúvida? Quem quiser seguir na política. Agora, o pior, galera, eu já dei aula para um vereador. Não foi aqui na Nassau, foi em outra instituição, mas foi uma experiência muito interessante. Porque ele correlacionava, às vezes, algumas coisas que Maquiavel dizia com coisas que os políticos fazem. Sem problema, Tereza. Bem-vinda a bordo.
Turma, até aqui estamos tranquilos. Posso seguir? A gente pode ir para Hobbes? Oi, Stefano. A galera acha que Maquiavel autoriza a prática de barbáries. Não é bem assim. A ideia que está por trás de Maquiavel é: o soberano deve mostrar sua força para que ninguém o ameace. E se ele precisar valer-se de meios cruéis, ele poderá fazê-lo. Mas não é uma autorização para exterminar todos os inimigos. A coisa não é bem nessa toada, não, que é o que alguns interpretam equivocadamente. Esclareci? Turminha, Hobbes trabalha com a figura do Leviatã, soberano, o Estado do Leviatã. Eu queria que vocês atentassem para essa imagem, por favor. Bonitinha, interessante, né? O que a gente tem aqui? Isso aqui representa o monarca, coroa, seu símbolo de poder. Seu corpo é formado pelas pessoas, que tem o fator da legitimidade. Espada e o cetro. O monarca é a autoridade máxima, tanto para a administração da justiça, quanto como autoridade religiosa. Também, Leviatã seria, se eu não me engano, mais por conhecimento de RPG do que da Bíblia, uma serpente. Geralmente eu me deparo com Leviatã como uma serpente marítima em jogos.
Turma, qual é a grande sacada aqui de Hobbes? Ele é um dos primeiros que pensa a legitimidade do direito. Por quê? Porque o soberano ele está lá por uma vontade do povo. Seu corpo é formado pelo povo. Oi. Pois é, o Leviatã que eu conheço, deixa eu mostrar para vocês qual que é. Particularmente o Leviatã que eu conheço é essa figurinha aqui mais bonitinha. Mas bom, deixando a turminha underground, vamos embora. A ideia aqui do Estado Leviatã é a seguinte. O Estado surge como uma forma de pôr um fim a um estado de violência perpétua, que é o estado de natureza. Antes da formação do Estado, os homens matavam uns aos outros. E para, num ato de racionalidade, se afastar dessa situação de guerra perpétua, os homens celebram o contrato social. Por quê? Porque não haveria, no estado de guerra perpétua, como você desenvolver qualquer estrutura social pela violência desenfreada. Então, de acordo com Hobbes, antes do advento do Estado, o homem vive em uma situação de guerra perpétua de todos contra todos, a qual denomina de estado de natureza. Daí vem a frase: o homem é o lobo do homem. Como nesse contexto de violência desenfreada não há como a sociedade prosperar, os homens, valendo-se da racionalidade, celebram o contrato social para dar poder a um soberano. Então, o contrato social vem como um caminho para superar o estado de natureza. O monarca receberá o poder por delegação da sociedade e exercerá a soberania de maneira absoluta e indivisível. Tarefa aí para vocês dois, Guilherme e Nicolas. Depois descubram para mim o porquê o termo Leviatã ser usado em Hobbes. Eu sempre pensei que fosse por uma questão de amedrontar, de você ter medo e respeitar o Estado como um monstro. Mas pode ser que tenha algo a mais aí.
Como meu conhecimento de Bíblia não é muito profundo, a única coisa que eu sei é que eu vou queimar no inferno mesmo, lá por causa do Deuteronômio, então eu acabo não lendo. Apesar de acreditar em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Gente, então como é que vai funcionar? Essa soberania que é entregue ao monarca permite a ele exercer o uso da força. Para quê? Para administrar a justiça. Então é através da soberania que o monarca fará a administração da justiça através do uso legítimo da violência. O que isso quer dizer? Somente o Estado pode impor punições, não podendo o cidadão fazer justiça com as próprias mãos e praticar as chamadas vinganças privadas. Então, isso aqui é o que a gente tem em Hobbes. Pois é, Stefano, eu acho que talvez entre aí exatamente esse elemento do tamanho do Estado. Esse Estado aqui de Hobbes é um Estado ultrapoderoso. Gente, qual é o papel do soberano e como será a utilização do direito? O monarca soberano será responsável por garantir a segurança pública, a paz social. Para tanto, irá se valer do direito através das leis escritas e leis naturais, incluindo aqui as leis positivas divinas, como ferramenta de controle social. Logo, o direito é reduzido a duas frentes. Uma de índole penal, que estipula as penalidades pelos crimes praticados, e outra de vertente tributária, já que os tributos devem ser pagos ao Estado e constituem o preço da paz, já que é necessário custear o exército. E aí, galera, Hobbes fecha dizendo que se esse monarca soberano não garantir a paz social, não for capaz de garantir a paz e preservar a ordem, deverá ser substituído por outro que tenha condições de fazê-lo. É curioso porque Hobbes abriria espaço para a gente discutir aqui a figura do Estatuto do Desarmamento, já que é exatamente essa ideia, você abrir mão de direitos, de liberdades suas, para que o Estado garanta a sua segurança. Então fica aí uma sugestão, depois se alguém quiser fazer um trabalho nesse sentido, para, enfim, mais na frente, a gente apresentar no Congresso Institucional, pode ser uma boa.
Tranquilo até aqui? A ideia é essa, mais ou menos, trazendo para como a gente colocaria nos dias atuais. Turma, dúvidas? Tá tranquilo? Tá de boa? Galerinha, sem dúvidas. Tudo de boa, tranquilo e favorável. Então, gente, era isso que nós tínhamos para papear hoje. A leitura dessa semana vão ser os capítulos. Só um minutinho, Nicolas. Vão ser os capítulos 7 e 8 do Eduardo Bita. Capítulo 4 do meu livro, que está disponível aqui para vocês lá no material de apoio. E quem quiser uma leitura mais aprofundada, capítulos 2 e 3 do Francisco Effort. Pode falar, Nicolas. Não, professor, era só porque o senhor tinha dito, né, que não entendia muito bem a conexão que tinha a Leviatã com o Estado, que seria que governa com cedro, né, que tem o poder e tudo mais. Uhum. Mas, se o senhor permitir, só na Bíblia, no livro do profeta Isaías, tem dizendo assim: naquele dia o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. É como se fosse uma tipologia mesmo do Leviatã como sendo o diabo, aquele que governa e gere o mundo, enquanto Jesus Cristo ainda não veio para desfazer a obra do maligno, entendeu? Só para elucidar mais ou menos o que o senhor estava falando. E é como o Iago também colocou, tem um elemento de um não atentar contra o outro. Então você tem aí a garantia da ordem por meio da violência. Agora pensando assim, tá aí, seria divertido criar. Se coubesse no lago aqui de casa, eu criaria uma serpente gigante, mas infelizmente não cabe. Oi, Ricardo. Professor, eu estou tentando contextualizar aqui os acontecimentos das principais eras, né? Principalmente quando houve essa tentativa de separação do poder da igreja do poder do Estado, foi pós essa situação, isso não estaria mais ou menos contextualizado nisso aí, essa recomendação, essa visão do Leviatã como um ente maligno. Eu diria que até então, antes disso, os poderes se confundiam, o Estado com a igreja. E na tentativa histórica de separação, eles meio que ficavam se batendo até onde ia o limite do poder um do outro. E o Estado passou a ser visto como um ente maligno na hora que houve essa separação. Seria mais ou menos essa ideia, ou perto disso? Não, porque a ideia de separação de religião e Estado vai vir depois. Vai vir com o iluminismo, principalmente com Locke, com Rousseau, que é quem a gente vai conversar na próxima aula. Então ainda tarda um pouquinho
para a gente chegar nisso daí, esse começo de separação, Ricardo? Oi, Iago. Iago? Tá com a mão levantada, criatura. Vai ficar com cãibra. Fale logo. Tá me ouvindo, professor? Agora tô. Pronto, agora tô. É só em relação a isso que o Ricardo estava falando, da figura do Estado e da religião. Quem foi que quis se separar de quem? Foi o Estado que quis se separar do poder da religião? O poder do Estado quis se separar da religião ou a religião quis se separar do Estado? Não é que uma quis se separar da outra. Isso é um movimento que ocorre naturalmente com a ruptura esse modelo absolutista. Iago, eu vou só mutar você porque tá dando aqui retorno para mim, tá dando um ruído da porra. Se você quiser falar de novo, é só reabrir o mic. Então, essa ruptura começa com a quebra do Estado absolutista. Ali pós Revolução Francesa, pós independência dos Estados Unidos. E essa ruptura é o que forma a figura do Estado laico, o Estado sem uma religião oficial. São dois elementos que a gente tem, tanto o surgimento do Estado laico quanto o surgimento da sociedade secular, que não tem na religião cristã um padrão cultural dominante. Você abre espaço aí para a figura do pluralismo, que é o que a gente vivencia hoje. Diversos modelos, projetos de vida que encontram abrigo nesse feixe permissivo do Estado. Então não é que um quis se separar do outro. Circunstâncias históricas promoveram essa separação. Tranquilo, Iago? Então, essa separação aconteceu de maneira normal, assim, né? Foi acontecendo ao decorrer do tempo, não é assim? Não é que foi acontecer no decorrer do tempo. Ocorreram fatos históricos que fizeram com que o Estado se separasse da religião. Isso vem aí com o surgimento do Estado liberal. A gente vai ter isso aí no curso do século XVIII. Curso do século XVIII e passagem para o século XIX. Beleza? Como assim, Nicolas? Stefano não, porque na verdade essa cisão vem exatamente por conta dos protestantes. A ideia de você ter um Estado laico era que o Estado não privilegiasse nem os católicos nem os protestantes. Não, Weber veio um pouquinho depois. O pai dessa ideia de laicismo e de respeito à religião é o John Locke.
Tranquilo? Por hoje foi. Galera, quais são as nossas questões de reflexão? São essas e mais importantes, nossas questões de revisão. Não sei se vocês perceberam, mas eu tirei as subjetivas de vocês das questões de revisão. Então, lembrem-se aqui de estar sempre estudando essas questõezinhas, que é uma espécie de estudo dirigido para vocês, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui comigo via Teams, tá bom? Ei, professor, quando é que o senhor vai nos dar o privilégio, rapaz, de abrir a câmera, tocar uma guitarrazinha e tal? É só com outras turmas, é? Não, isso vai ficar para mais para frente. Uma vez que eu inventei ele tocar guitarra, depois de uma aula eu quebrei uma corda e não dá muito certo não, porque corda tá caro. Diga lá, Ricardo. Manda brasa. Professor, lá em Ciência Política, com o professor Gustavo, um dos livros básicos que ele inclusive usou para a primeira avaliação foi o Filosofia do Direito, do Alisson Leandro Mascaro. E a gente vê que tem temas que são correlatos, inclusive o próprio livro de Filosofia do Direito na disciplina de ciência. Com relação a ele e a bibliografia que o senhor está colocando, e tem alguma divergência do Mascaro com ele ou eles caminham em linhas parecidas? Não, no máximo, a diferença que a gente tem é de uma interpretação ou outra histórica. Eu não uso o Alisson Mascaro porque eu prefiro utilizar livros um pouquinho mais robustos. Eu gosto mais do Bitter do que dele, e é também um pouco de preferência. E eu também gosto mais do Effort e do Wayne Morrison. Eu acho que aí o Effort e o Wayne Morrison seriam os dois melhores para a gente lidar. Só que nem sempre dá para trabalhar com o Wayne Morrison, nem sempre vai dar trabalhar com o Effort. É mais uma questão de opção mesmo. Entre você preferir... não sei se vocês já estão pagando alguma matéria... deixa eu ver aqui a grade de vocês, se tem alguma que eu possa dar esse exemplo. Não, vai ter não. Mas no futuro vocês vão ter matérias que vocês vão escolher o livro que vão estudar. Exemplo, processo civil. Processo civil dá para estudar por Fred Didier, por Daniel Amorim Assunção Neves, por Luiz Guilherme Marinoni. Dá para estudar pelo Humberto Teodoro Júnior, pela Ada Pellegrini. Tem N autores. É uma questão de opção mesmo. Tranquilo, professor. Obrigado. Valeu mesmo. Nada. Turma, eu não tenho mais nenhum questionamento. Eu ando bocejando direto. A aula nossa está encerrada.